estamos encerrando a 4ª temporada dessa série que muitos têm dito ter sido uma bênção, está sendo uma bênção, que é a série 4 Olhares de Exposições Bíblicas. Nós estamos já, creio, pelo menos há 8, 9 meses, ministrando a palavra de Deus sobre os 4 olhares que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João têm sobre a história, sobre a vida, sobre as obras, sobre a missão de Jesus Cristo. E nós agradecemos porque estamos encerrando essa 4ª temporada hoje, com este episódio número 13, que é de hoje pela manhã, falando sobre o que Jesus ensinou sobre a sua volta, sobre a segunda vinda dele. Muitas temáticas, muitos assuntos, certamente Jesus ensinou aos seus discípulos, e este é um dos mais importantes. E à noite, no nosso culto de celebração, em que iremos celebrar a Deus de maneira ainda mais específica, o culto a Deus oferecido em ações de graças pela nossa igreja, nós vamos falar sobre o que Jesus ensinou sobre a igreja. E isso será agora à noite, às 18 horas, quando você também estará conosco, se Deus quiser. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus para que nesta manhã nós possamos juntos ouvir o que Deus tem para nós em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler apenas 3 versículos e depois, no decorrer da exposição bíblica, nós estaremos falando sobre outros versos da palavra de Deus. Abra, portanto, em Mateus, capítulo 24, verso 1 a 3. O que Jesus ensinou sobre a sua vinda, a sua segunda vinda, a sua volta, como nós também chamamos. Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre nós, rogando que o Senhor fale ao nosso coração, ministre a nossa alma. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com você e orar por você também. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a tua graça e a tua bênção nesse momento em que vamos ministrar a tua palavra. Pedimos que pela tua misericórdia o Senhor fale conosco, mesmo sendo nós fracos, imperfeitos e incapazes de ouvir a tua voz. Eu gostaria de, nesse momento, colocar diante de ti a minha vida, pedindo que o Senhor possa me usar, pedindo que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos, e pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, dilate o nosso entendimento mesmo para ouvir e ver a tua voz falando e a tua palavra sendo exposta de tal maneira que muitos possam te ouvir, crer em ti e confiar nas tuas promessas santas de que tu não nos deixaste órfãos, tu voltarás para nos buscar. É isso que nós oramos, nós te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesses dias em que nós estamos caminhando já para este quase segundo ano, um ano completo de pandemia, assim como já aconteceu em outras grandes catástrofes naturais ou situações provocadas pelo próprio homem, como as guerras, especialmente aquelas que ocorrem no Oriente Médio, ou quando marcos significativos, cronológicos, como a passagem do milênio, eu me recordo do famoso bug do milênio, que muitos diziam ser o fim do mundo, é natural que as pessoas comecem a pensar um pouco mais do que elas pensam no dia a dia sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, como muitos chamam. Eu me recordo, por exemplo, lá atrás, em
1980, creio eu, 80, 81, quando houve um alinhamento dos planetas e, naquela ocasião, livros foram escritos, palestras foram dadas, pregações foram feitas para designar de que maneira aquele fenômeno astronômico ele estaria relacionado com a volta de Jesus Cristo. É curioso que quando a coisa aperta ou quando ocorre cotidianamente, constantemente, numa escala sem precedentes, aquilo que talvez já há algum tempo ocorre na Terra, catástrofes naturais, situações em que as pessoas ligam acontecimentos a datas específicas, que as pessoas conseguem começar a fazer relações e associações, tentando demonstrar que esses fatos estão relacionados àquilo que nós chamamos de sinais da volta de Jesus Cristo. Infelizmente, esse é um assunto que, para muitos, é esquecido no dia a dia e só volta a ser lembrado em situações assim, em situações específicas em que o terror, o medo, o pânico começam a dominar a população e elas começam, as pessoas, fazerem associações de que talvez isso esteja relacionada à volta de Jesus Cristo. O fato é, irmãos, que a expectativa da volta ou da segunda vinda ou do segundo advento de Cristo é um dos aspectos mais importantes da chamada escatologia neotestamentária. A palavra escatologia vem da ideia de eschaton, que em grego significa últimas coisas, ou último, o final. E, portanto, escatologia é a parte da teologia que trata da doutrina das últimas coisas, todas elas relacionadas, obviamente, à volta de Jesus. Essa expectativa que hoje eu diria que é diluída no cotidiano de uma vida cada vez mais materialista, secularizada, inclusive por parte dos cristãos, era uma fé experimentada de maneira vívida, contínua e diária pelos cristãos do Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, todos os livros e cada um dos livros do Novo Testamento indica o retorno de Cristo com pelo menos uma referência. Há livros que têm capítulos inteiros falando sobre a volta de Jesus Cristo, e o último dos livros do Novo Testamento, como nós bem sabemos, o Apocalipse, a Revelação, trata exatamente da volta de Jesus e da restauração de todas as coisas. Há várias passagens, portanto, no Novo Testamento que fazem uma relação muito clara de que a volta de Jesus Cristo, que é certa, prometida e garantida por sua fidelidade e propósito, nos indica que devemos viver nesta expectativa de estar prontos para a sua volta a qualquer momento. Nos evangelhos, por exemplo, você encontra várias referências que são dadas desta volta de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, verso 27, é dito que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai. Em Marcos capítulo 14, verso 62, Jesus diz ao sumo sacerdote que ele veria o Filho do Homem sentado à destra poderosa de Deus e vindo com as nuvens dos céus. Em Mateus 24, o texto que nós vamos ler e expor, mas também em Lucas capítulo 12, verso 40, Jesus exorta os seus seguidores a vigiar por sua volta, uma vez que ele viria e virá numa hora em que eles não esperavam. Em Lucas capítulo 12, o texto que eu citei, ele fala da felicidade daqueles servos a quem ele encontraria fiéis quando de sua vinda. E quando em Lucas capítulo 21, já próximo do final do evangelho, Jesus fala dos seus sinais, ele diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Da mesma maneira, o primeiro capítulo do livro de Atos fala da ascensão de Jesus Cristo aos céus e, ao mesmo tempo, da expectativa da sua volta. O anjo diz aos discípulos: esse Jesus que dentre vós agora, diante dos vossos olhos, foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. E Paulo, quando prega em plena praça central de Atenas, no Areópago, ele diz que o Senhor Jesus voltaria para julgar o mundo e ele diz então que esse juízo é certo. Nas epístolas de Paulo, você encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é um capítulo importante sobre a volta de Jesus,
dizendo que Jesus viria como um ladrão de noite, inesperadamente. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, a plena luz, as coisas ocultas das trevas. E aí por diante, em todas as epístolas paulinas, nas epístolas universais, no livro de Apocalipse. Portanto, esse tema que tem sido tão negligenciado, tão esquecido, tão pouco valorizado, como eu falei, nesses dias em que a igreja parece ter os pés enterrados na terra e a esperança da sua atuação, da sua missão, se resume a apenas trazer palavras para o dia a dia, para a política, para a economia, para o bem-estar das pessoas, ao invés de estar pregando e proclamando o evangelho que prepara pessoas para esta volta. Essa temática, infelizmente, tem sido esquecida. Mas a pergunta que hoje nós nos propomos a responder é se, diante da urgência cada vez maior, obviamente, à medida que a volta do Senhor se aproxima, à medida em que essa temática era tão e é tão presente no Novo Testamento, e particularmente presente na pregação apostólica, na pregação da igreja, nas suas cartas e epístolas, a grande pergunta é: o que é que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre a sua volta? O que é que o próprio Senhor Jesus diz sobre a sua segunda vinda? E para respondermos a isso, eu escolhi o sermão escatológico, que não é chamado desta maneira por coincidência, mas porque é exatamente o quinto discurso que Mateus registra no seu evangelho e que fala das últimas coisas. Você tem ouvido nessas ministrações e exposições dos 4 olhares dos evangelistas sobre a vida e obra de Jesus, eu mencionar várias vezes que Mateus estrutura o seu evangelho para provar que Jesus é o Cristo, o Messias, em 5 discursos, que começam com o discurso da montanha, o discurso do monte, o sermão do monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. Depois ele fala sobre o discurso do discipulado, em Mateus capítulo 10. Depois sobre o discurso do reino, por meio das parábolas, em capítulo 13 de Mateus. Depois o capítulo 18, o discurso sobre os relacionamentos à luz do Evangelho. E então no capítulo 24 e 25, ele fala especificamente sobre as últimas coisas. No texto que nós lemos, perceba que esse sermão é um sermão que foi provocado. No verso 1, diz que Jesus estava saindo da esplanada do templo, naquele dia que praticamente antecede, ou naqueles dias que antecedem esse domingo chamado Domingo de Ramos, quando ele começa a sua paixão, a semana chamada Semana da Paixão. E quando ele ia se retirando, observa aí no verso, se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as edificações do templo. Aquele templo que eles agora estavam era o chamado templo, segundo templo, o templo de Herodes, que havia reconstruído aquele primeiro templo de Salomão, templo esse que foi uma das 8ª maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, desculpa, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão, que fora destruído pelos babilônicos e pelos povos que dominaram Israel antes do cativeiro babilônico. Agora, Herodes o Grande havia reconstruído e havia tornado esse templo uma grande esplanada que ainda hoje você consegue ver parte dela, inclusive naquele famoso Muro das Lamentações. E Jesus vai se retirando daquele lugar, provavelmente para ir para a região de Betânia, passando e cruzando o Vale do Cedron, subindo o Monte das Oliveiras, quando de repente os seus discípulos viram para ele, diz o texto, para lhes mostrar as construções do templo. É possível que reformas estavam sendo feitas e o templo, que já era majestoso, estava ainda mais grandioso, mais glorioso, mais belo. E então Jesus, meio que quebrando a expectativa de que um elogio saísse da sua boca por parte dos discípulos, ele diz: olha, vocês estão vendo tudo isso? Pois em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus diz isso, ele está ecoando outras palavras, onde ele diz que em 3 dias ele derrubaria aquele templo e reconstruiria, coisa que ele havia falado antes e que o Evangelho de João registra, referindo-se à sua morte e ressurreição.
Mas aqui especificamente, Jesus está dizendo que aquele templo, que era o orgulho e a alegria daqueles discípulos judeus e de todo o povo de Israel, seria derrubado. Então, aquela frase ficou solta na mente dos discípulos, e então, quando eles já estão no Monte das Oliveiras, veja aí o verso 3, quando Jesus estava assentado, possivelmente na sombra de uma daquelas oliveiras, descansando da caminhada, se aproximaram os seus discípulos, em particular, já que lá no templo, provavelmente quando Jesus diz isso, ele é ouvido não apenas pelos discípulos, mas também pela multidão que estava sempre ao seu redor. E então, em particular, pediram a Jesus. E qual foi o pedido deles? O pedido foi: dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, que o templo será derrubado, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Perceba que a pergunta que esses discípulos fazem é uma pergunta dupla. Primeiro, eles querem entender, afinal de contas, o que significava que aquele templo majestoso, glorioso, enorme, que estava na esplanada ali do Monte Sião, seria derrubado. Como isso aconteceria? De que maneira? Quando? De que forma? Era esta a pergunta dos discípulos de Jesus. Mas eles associam essa derrubada do templo com a volta de Jesus, que eles tinham ouvido várias vezes, inclusive na ceia, quando Jesus disse que iria para os céus, não os deixaria órfãos, mas voltaria para buscá-los, para que eles, onde estivesse Jesus, estivessem eles também. Eles associam, então, a derrubada do templo à vinda de Jesus e à consumação do século. Essa expressão consumação do século é uma expressão que, em alguns momentos da Bíblia, indica um fechamento da era presente, um fechamento do estado em que nós nos encontramos desde que fomos criados, mas principalmente naquele período que Jesus chama de últimos dias, que não começou com algum fenômeno da natureza nos últimos anos, nem com a volta de Israel ou dos judeus para Israel e a formação de Israel em 1948, como alguns dizem. Não, os últimos dias, ou a consumação dos séculos, começa a começar, digamos assim, começa realmente quando Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus e envia o seu Espírito, a partir do qual a igreja começa, de fato, como realidade neotestamentária de judeus e gentios, a sua obra até que ele volte. Essa consumação dos séculos, portanto, esses últimos dias se referem a esse período no qual nós estamos, mas no qual eles também estavam como discípulos do Senhor. Eles percebem que isso será fechado como um ciclo da grande história da redenção com a vinda de Jesus Cristo. E eles estão corretos. A vinda de Jesus Cristo fecha, faz a consumação, a restauração completa da obra que, ao longo da história, que nós conhecemos como história da redenção, Deus está realizando para devolver ao homem a condição de comunhão plena com ele. Aquilo que nós chamamos de restauração, aquilo que a Bíblia chama de consumação, que é a transformação desta realidade de um homem caído, de uma humanidade caída por causa do pecado, por meio da redenção de Jesus Cristo. Então, esse processo que se inicia, eles associam com aquilo que Jesus havia falado, e então ele vai falar daquele momento em que ele voltará, daquele tema importante, como nós temos falado, da sua volta, da consumação do século ou dos últimos dias. Essa última expressão, últimos dias, como nós sabemos, é exatamente essa expressão em que Jesus usa depois da sua vinda, ou seja, o reino é inaugurado e os últimos dias começam até que eles vão ser consumados com a volta de Jesus. É o período final da história como nós a conhecemos. Por exemplo, quando nós ouvimos Jesus, o Evangelho de João dizendo que já é hora, normalmente ele está relacionado a esse escatom, a essas últimas coisas. Portanto, é fora de dúvida que, de conformidade com as Escrituras, o último período da história se iniciou com essa ascensão de Cristo e com a descida do Espírito Santo.
E então, se este período é o último, o que nos restará depois desse período ser fechado com a volta de Jesus é exatamente a eternidade. No entanto, quando nós formos agora olhar algumas partes do chamado sermão escatológico, que começa a partir do verso 4, como nós iremos ver, é preciso que você entenda que esse sermão é primeiramente pregado para os discípulos de Jesus que estavam ali, naquele momento do tempo e da história. E que haverão de ver uma das coisas mais terríveis que acontece no primeiro século, na história do primeiro século cristão. Quando algo em torno de 30, 35 anos depois daquele momento, no ano 70, para ser mais exato, no dia 8 de setembro do ano 70 depois de Cristo, as tropas do do general Tito, tomam a cidade de Jerusalém, a destroem o templo de Herodes o Grande, e aquela parte da profecia de Jesus, quando diz que não ficará pedra sobre pedra, se cumpre. Os judeus são, a partir daquele ano 70 depois de Cristo, dispersos em todo o mundo, e só em 1948, pela resolução da ONU, eles podem retornar àquela terra e restaurar o que eles chamam hoje de novo Estado de Israel. Então, o discurso de Jesus que nós vamos ver agora, claramente tem partes em que o foco é profetizar, prever e preparar os seus discípulos para esse evento do ano de 70. E, ao mesmo tempo, quando ele afirma realidades mais futuras, ele está falando da sua volta. É muito comum no Antigo Testamento você ter profecias com duplo cumprimento. Um de imediato para aquela geração que está ouvindo a profecia e outro mais distante, referindo-se às últimas coisas. E aqui nós temos o mesmo padrão. Há partes desse discurso que se referem àquela destruição de Jerusalém no ano 70. E há partes desse discurso que se referem à volta de Jesus Cristo. Obviamente que nós não vamos ter tempo para fazer um estudo bíblico sequenciado nesse sermão, fazendo a relação com as profecias do Antigo Testamento, com o livro de Apocalipse, com as demais referências do Novo Testamento sobre a volta de Jesus Cristo e todas as últimas coisas que antecederão a ela e a partir dela acontecerão. Mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 aspectos que, quando você ler esse sermão com detalhes, mas sem se deter aos detalhes, sem aquela curiosidade, muitas vezes estéril, de tentar simplesmente fazer relações específicas de sinais que ele menciona com episódios da nossa geração, se você se detiver no que é essencial desse sermão, você vai descobrir que o que Jesus ensinou sobre a sua volta, sobre a sua segunda vinda, se resume a 3 aspectos. E eu quero enfatizar esses 3 aspectos, porque me parecem ser os aspectos mais importantes, muito mais do que tentar ficar fazendo leitura dos acontecimentos atuais, procurando neles associações com aquilo que Jesus falou. O que é um equívoco que muitos cometeram no passado e que fez com que muitos chegassem até mesmo a marcar o dia da volta de Jesus Cristo, porque no esquema de visão que eles tinham, de associar esses eventos com o que estava acontecendo na sua época, eles entendiam que estava se cumprindo cada um desses detalhes. E, para a frustração deles, obviamente, Jesus Cristo não voltou quando eles marcaram. Não voltou quando eles marcaram, porque está muito claro que Jesus estabelece aqui um princípio, e é o princípio de que nós não saberemos o dia em que ele voltará. E o que parece ser isso uma desvantagem, na verdade, é um grande benefício, como nós veremos. De que maneira, então, Jesus ensina sobre a sua volta, sobre a sua segunda vinda? Que aspectos são esses mais importantes? O primeiro deles, eu gostaria de destacar: a vinda de Jesus Cristo será uma vinda pessoal, uma vinda da própria pessoa de Jesus Cristo. Se você for para Mateus capítulo 24, verso 30, um pouquinho mais na frente, você verá Jesus dizendo o seguinte: então aparecerá, a ideia que é uma epifania, uma manifestação, inclusive essa é uma das palavras para registrar a volta de Jesus Cristo. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem,
e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Portanto, nós aprendemos que a volta de Jesus Cristo será pessoal. Pessoal, ele mesmo voltará assim como ele veio na primeira vez. Não se trata, portanto, de enviar algo, como ele enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes para estar conosco, ou alguém, desculpe, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Não é o caso de enviar algo, um sinal. Ele mesmo voltará. Ele voltará de tal maneira que todos o verão. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que é um texto paralelo a esse, você pode perceber como o escritor aos Tessalonicenses, que é o apóstolo Paulo, descreve essa volta de Jesus Cristo no capítulo 4, verso 16, quando ele diz assim, deixa eu me achar aqui para que eu possa ler para você. Desculpe, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoando a trombeta de Deus, descerá. O Senhor mesmo é a expressão que Paulo usa. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que formos e ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. A presença marcante na volta de Jesus Cristo é o próprio Senhor Jesus Cristo. A volta gloriosa, portanto, é uma volta pessoal. O segundo aspecto que a gente vê no Sermão da Montanha, à medida que a gente vai lendo, é que essa volta de Jesus Cristo será visível. Ela não será oculta para alguns, ou para a maioria, e só visível para alguns. Não se trata de uma dupla volta, para alguns e depois para outros a totalidade. Mas será visível de todos, como a gente viu em Atos capítulo 1, verso 11. O anjo diz, da mesma maneira como agora vistes, também verão a sua volta. A Escritura, portanto, refere-se à sua vinda como uma aparição, como uma revelação. O texto de 2 Tessalonicenses 1,7 diz que ele manifestará. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, verso 14, também ali está descrito uma manifestação, uma revelação visível. E quando o 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, se refere a isso, também fala sobre a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa revelação ou essa volta de Jesus será visível. Alguns escritores do Novo Testamento descrevem como sendo algo que todo olho verá. Porque como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, a sua volta será gloriosamente contemplada por todos, em todas as nações. Portanto, não será uma volta oculta, para buscar apenas a sua igreja e, de repente, pessoas desaparecerem e os demais não saberem onde eles estão. Será uma volta visível, uma volta que todos verão que Jesus Cristo, agora glorioso, voltará. E aí me chega o terceiro aspecto desta volta de Jesus Cristo. É que ela não somente é pessoal, ela não somente é visível, mas ela é gloriosa. Como diz o texto, será com poder e glória. Um pouco mais à frente, quando Mateus fala no capítulo 25, verso 31, ele fala dessa aparição de uma maneira que será gloriosa. Veja o que é que diz no verso 31. Diz assim, quando vier o Filho do Homem, capítulo 25, 31 de Mateus, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Muitos dizem, às vezes, por desconhecimento, quando se Jesus Cristo viesse hoje, ele seria crucificado do mesmo jeito. Eu até compreendo a associação que as pessoas estão fazendo. Mas quando ele vier, seja agora, antes de eu terminar esse sermão, ou em qualquer momento no futuro, ele não voltará mais como aquele servo sofredor, homem de dores, esvaziado, tomando a forma de homem e de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele será aquele Deus glorioso que ele sempre foi da eternidade e sempre será.
Ele será o Filho de Deus em cheio de glória, com anjos e arcanjos e querubins e serafins, glorificando o seu nome. Será um retorno glorioso e não para o sofrimento. Quando eu pego essas três realidades, que será pessoal, que será visível e que será gloriosa, imediatamente, assim como os discípulos, muitos de nós ficam pensando, então, me diga quando será, para que eu possa estar preparado. Na verdade, é o contrário. Eles pediram um sinal para estar preparados. E aí ele diz, estejam preparados e vocês discernirão os sinais. Esses sinais que o próprio Mateus descreve podem ser classificados em três tipos. Sinais que acontecerão na criação, na natureza. Sinais que acontecerão na história, fatos históricos que vão convergindo para a volta de Jesus Cristo. E sinais que acontecerão na igreja. Se você for ao texto, você vai perceber essa clara manifestação desses três tipos de sinais. Volta agora o texto para Mateus 24, verso 7 em diante. Diz assim, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, e isto é o princípio das dores. Perceba que Jesus não está dizendo que nunca houve fome, nem terremoto, nem guerras entre as nações, mas que da mesma maneira como no trabalho de parto, por isso que ele fala a expressão princípio das dores, esses eventos serão cumulativos, intensificados, numa proporção e numa intensidade jamais vista. Muitos tentam minimizar isso, dizendo, não, tudo isso sempre ocorreu. É porque hoje a gente tem mais tecnologia para saber imediatamente, exatamente no momento que aconteceu um terremoto ali, um furacão acolá, aconteceu uma guerra aqui, uma guerra acolá e assim por diante. Não há dúvida nenhuma que hoje nós temos mais conhecimento online, no tempo, no momento histórico do que está acontecendo. Mas o que Jesus diz aqui é que, naquele momento, quando nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra com mais frequência, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é apenas o princípio das dores, aquelas primeiras contrações, usando a metáfora que Jesus usa, e é preciso que eles sejam identificados como sinais. Perceba que logo depois, ele também fala de sinais que estão relacionados à maneira como a igreja se relaciona entre si, os irmãos em Cristo, e também como a igreja se relacionará com a sociedade, com o mundo lá fora, com o mundo de um modo geral e o mundo com ela. É dito que, assim, então sereis atribulados e vos matarão. Claro que em todo o tempo cristãos foram mortos por causa de sua fé, mas o que ele está dizendo é que isso será intensificado. Sereis odiados, veja aí no verso 9, de todas as nações, por causa do meu nome. E é importante você saber que nem todas as vezes que um cristão sofre, ele sofre porque é cristão. Aqui é um sofrimento por causa do nome do Senhor, porque ele está pregando, vivendo, colocando os princípios de Deus na sua vida e nos seus negócios, na sua família, na sua sociedade, e isso produz ódio daqueles que assim o odeiam. Veja que ele também diz que nesse período, verso 10, muitos hão de se escandalizar, muitos haverão de se desviar e até mesmo trair e odiar uns aos outros. Ele estava se referindo de cristãos, a cristãos. Ao mesmo tempo, fora e dentro da igreja, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a promiscuidade, a falta de moral, o amor se esfriará de quase todos. Perceba, então, que são sinais relacionados ao mundo, ao cosmos, à natureza, sinais referentes à igreja internamente e à relação da igreja com o mundo, e sinais na história. Coisas que hoje nós vemos cada vez mais intensificados e que ficam muito claros serem sinais da volta de Jesus. Alguns desses chamados, alguns desses sinais, como nós vimos, são chamados princípios das dores. E como qualquer pessoa que já presenciou um trabalho de parto, sabe que eles vão crescendo e intensificando até a hora de dar à luz. E esse dar à luz
nessa metáfora que Jesus usa, é justamente a consumação e a vinda visível dele para resgatar a sua igreja, para reinar como rei de todo o universo. Como eu falei, o dia e a hora são desconhecidos para nós. E como eu disse, o que parece ser um aspecto ruim, não saber quando ele volta, na verdade tem um sentido e um verdadeiro propósito de Deus. É que não sabendo, nós vigiamos e oramos, nos tornamos sóbrios e continuamos a viver e devemos continuar a viver em santidade e em piedade. É isso que ele diz um pouco mais na frente, quando em Mateus capítulo 24, a partir do verso 42 a 51, ele contando uma parábola, a parábola do servo fiel e prudente, que deve cuidar da volta do seu senhor, ele aplica isso exatamente àquilo que ele havia falado, vigiai. Ele diz no verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. E aí ele usa essa ilustração. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos. A ideia de vigiar como um vigilante noturno, que fica com os olhos abertos e não dormindo, porque ele tem a expectativa de que em algum momento o ladrão virá e ele precisa estar preparado. Porque aí ele diz, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí ele pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Pois bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele confiará a esse servo todos os seus bens, fazendo essa analogia. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba, portanto, que o que Jesus está dizendo é que o fato de nós não sabermos o dia e a hora, mas podermos ler as circunstâncias que ele chama de sinais, como se fossem sinais do trânsito, que indicam uma direção, indicam o ritmo da velocidade do carro, indica se é perigoso a próxima curva ou não. Assim, isso deveria e deve nos levar a uma atitude de vigilância e a uma atitude de expectativa confiante. Obviamente que quando ele vai encerrar esse sermão no capítulo 25, ele se utiliza, como ele fez durante todo o seu ministério, de duas parábolas para ilustrar melhor para aqueles seus discípulos que tipo de vigilância e expectativa deveria ser. Veja no capítulo 25, verso de 1 a 13, ele conta a chamada parábola das 10 virgens. Em resumo, o noivo estava para vir e havia 10 virgens. 5 delas estavam com as suas velas, com suas lâmpadas cheias de azeite, para esperar o noivo, porque o noivo viria à noite, um momento em que normalmente as pessoas estão despercebidas. E 5 delas, diz a parábola, não estavam preparadas e saem para preparar o azeite e, eventualmente, estar preparados. Não é o caso de ir a detalhes, tentando interpretar a parábola como se fosse uma alegoria, e cada detalhe dela tem um significado. Porque a lição geral é que quando essas 5 virgens voltam para o lugar onde elas deveriam não ter saído se estivessem preparadas, a porta está fechada e elas ficam do lado de fora. Então, a parábola das 10 virgens, que Jesus conta no decorrer, como ilustração desse sermão, traz uma lição central, que está no verso 13 do capítulo 25. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, a nossa atitude em relação à volta de Jesus deve ser de expectativa e de preparação. Como as virgens estavam, as 5 virgens prudentes, que estavam na expectativa de a qualquer momento o noivo vir, e também estavam preparadas com o azeite da unção, o azeite da iluminação que elas precisavam ter. A segunda parábola que Jesus conta a partir do verso 14 do capítulo 25, até o versículo 30, traz outra lição, e você conhece a parábola.
um homem viajou e deixou com os seus servos 5 talentos com um, 2 talentos com o outro e 1 talento com o terceiro. E quando ele volta e pede contas do que eles fizeram com aqueles talentos, diz que tinha 5, multiplicou com mais 5, fez aquilo multiplicar-se e recebe de Deus, representado naquele senhor que estava voltando para prestar contas ou para pedir contas, o seguinte elogio: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Multiplicaste os talentos que eu te dei, tu és fiel, porque multiplicaste os 5. Assim mesmo acontece com o que multiplicou de 2 para 4. Mas quando chega no terceiro, que só tinha recebido 1 talento, este homem diz: sabendo que tu és homem severo, que além de ser severo é injusto, porque tu cobras aquilo que tu não dás, eu enterrei o meu talento. Porque era melhor que quando tu chegasses eu devolvesse o talento do que eventualmente eu tivesse perdido. E aí aquele senhor, para aquele servo, diz as seguintes palavras: como é? Eu sou um homem justo, que colho não planto, sou homem severo. Pois bem, se era esta a visão que você tinha de mim, muito mais você deveria ter feito para multiplicar aquele seu talento. Mas como tu foste mau e negligente, sai da minha e atira o teu talento e devolve para os outros. E ali Jesus estava falando daquela atitude desleixada de quem não conhece bem o seu Senhor, que ele não é severo, ele é bom, que ele não é injusto, ele é justo, proporcionalmente dar os nossos talentos, dons e oportunidades na vida. E aí ele diz assim: olha, essa lição central é a lição do que é que você está fazendo com a sua vida, com os seus dons, com os seus talentos, com as oportunidades que Deus dá a cada um, proporcionalmente ao propósito que ele tem para cada um. Porque na sua volta, além de expectativa e vigilância, é preciso que você esteja, até que ela aconteça, usando sua vida para a glória de Deus, os dons e os talentos que você recebeu. Porque essa é a melhor forma de você esperar Jesus Cristo. A melhor forma de você esperar Jesus Cristo é estando numa vigilância, numa grande expectativa, numa grande esperança de que ele pode voltar a qualquer momento. É estar preparado para ela com uma vida sóbria, santa e piedosa. E é estar usando e dedicando a sua vida para o Senhor. Eu fico sempre pensando quando a gente tem que fazer, e talvez nesse período tem sido mais difícil, um planejamento a longo prazo. Como é difícil a imprevisibilidade como um fator que nos impede de planejar a longo prazo. Agora, aplique isso ao fato de que essa imprevisibilidade com relação à volta de Jesus Cristo também deveria nos fazer viver a vida um dia de cada vez, mas não aproveitando a vida apenas, mas fazendo da vida algo que vale a pena, porque pode ser o último dia da nossa vida, não apenas pela morte, mas também pela volta de Jesus Cristo, que pode antecipar-se à nossa morte física. Por isso que em vários momentos do Novo Testamento, a volta de Jesus Cristo é usada pelos apóstolos como argumento para que, porque ele pode voltar a qualquer momento, vocês não podem viver uma vida dissoluta, secularizada, materialista, promíscua. O Senhor está às portas. Ele volta a qualquer momento. Então, sua vida tem que estar preparada, dedicada, santificada, comprometida com o que é eterno. Porque a qualquer momento, tudo que você construiu, não apenas pela morte, mas também pela volta de Jesus, pode não ter significado nenhum. Eu, com isso, não estou dizendo que você não deve ser responsável a ponto de planejar algumas coisas na vida. Sem dúvida alguma, a Bíblia nos ensina a previdência, a prudência, mas desde que essas coisas não tomem conta do nosso coração a ponto de esquecermos que Jesus pode voltar a qualquer tempo e o que realmente tem valor é aquilo que nos prepara para a sua volta. Ainda no deste sermão escatológico, Jesus ainda conta como será naquele dia da prestação de contas final, que cada pessoa estará diante de Deus, o chamado dia do juízo final. Lá ele coloca, mais uma vez, uma ilustração, uma metáfora, de como alguém que precisa separar ovelhas e cabritos fará.
E ele coloca Deus como aquele que vai separar as suas ovelhas dos cabritos, que muitas vezes estão misturados ali entre as suas ovelhas. As ovelhas pertencem a ele, os cabritos não. E então, apesar da salvação, e essa é a grande lição, ser exclusivamente pela fé, perceba que a partir dali, Jesus estabelece que as suas ovelhas são aquelas que não têm apenas uma fé teórica. Se você olhar no texto, é muito interessante como ele coloca isso. Ele coloca isso da seguinte maneira, veja, é muito interessante, está no finalzinho do capítulo 25, quando diz assim, quando vier o Filho do Homem, verso 31, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E ali estará acontecendo essa separação. No verso 32, ele diz assim, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Normalmente a direita era associada a um lugar de honra, de glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as suas ovelhas, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e tu me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, representados por aquelas ovelhas, diz o verso 37, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? Então o rei diz no verso 40, respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E da mesma maneira ele faz em relação àqueles cabritos. Basicamente o que Jesus está dizendo é que apesar da fé ser o único critério para alguém ser justificado diante de Deus, a confiança nos méritos do que ele fez na cruz do Calvário, se essa fé, como bem lembra Tiago, não consequenciar, não desdobrar-se, não ecoar em atos de justiça, de correção, de piedade, aquilo que a Bíblia chama de boas obras, para as quais Deus já nos preparou algumas para nelas viver. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, e que no Sermão do Monte Jesus lembra também que serão as boas obras que, sendo vistas pelos homens, os farão, farão com que eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas boas obras precisam estar presentes naquele momento de separação. Queridos, muita coisa poderia ser feita e dita, melhor dizendo, para explicar os detalhes da volta de Jesus Cristo. Há alguns que são claramente revelados e outros que são ocultos. O que causa espécie é quando os crentes em Cristo se preocupam mais com os detalhes do que está oculto e formam teorias e digladiam-se em posicionamentos quanto ao milênio, se são pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas e assim por diante, o que sem dúvida alguma é importante do ponto de vista do conhecimento teológico, mas se focam tanto em estabelecer uma sistematização perfeita e ir aos detalhes, muitos deles que estão ocultos e que precisam ser deduzidos, e muitas vezes são deduzidos de maneira errônea, e se esquecem do que é essencial. O essencial é que a volta de Jesus será pessoal, que ela será vista por todos, que ela será gloriosa. E a expectativa desta volta me faz e deve me fazer vigiar, me preparar e viver uma vida digna do meu Senhor, que pode voltar a qualquer tempo e pedir de mim o talento que Ele me deu, a vida, os dons, as oportunidades de ser sal da terra e luz do mundo. Isso deve ser o foco daqueles que querem entender o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Nesses dias em que nós estamos vivendo, tantas especulações são feitas sobre de que maneira essa pandemia indica um sinal ainda maior e mais forte da volta de Jesus. Nesses dias em que essa pandemia faz com que os cristãos resolvam tornar o evangelho vassalo e escravo de um debate ideológico e político,
tentando proteger a igreja, a instituição, de eventuais perseguições, seja feita pelo Estado ou por pessoas que são inimigas da igreja do ponto de vista religioso. Deixa eu lhe dizer uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso. É você entender que a volta de Jesus é certa. Você haverá. Se você não partir antes disso, a qualquer momento, você verá o Senhor voltando em glória. Não será mais o servo sofredor, será o Rei do universo, glorioso, para consumar o seu propósito e o seu reino. E antes que isso aconteça, seja isso hoje, ou daqui a pouco, ou daqui a alguns anos, eu preciso, e você também, ter uma expectativa. Aquela mesma expectativa que nós temos quando estamos aguardando que alguém que nós amamos muito apareça no saguão do aeroporto, volte para nós, possamos nos reencontrar com ele. E como nós nos preparamos com vestes limpas, perfumadas, com um presente, com algo que possa dizer àquela pessoa amada como ela estava sendo esperada e como ela é importante. As nossas mãos têm que estar cheias de frutos desses últimos dias, que são dias de oportunidade. Nunca o mundo, até o presente momento, particularmente no nosso país, esteve esperando mais palavras de conforto, de esperança, de fé, de encorajamento, como nesses dias. E quem pode oferecer isso é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não a instituição com CNPJ, mas o povo de Deus, que tem uma expectativa de que, sim, é possível e é possível e desejável ter uma esperança que supera o medo, que supera a angústia, que supera a depressão, a tristeza desses dias. É dessa maneira que nós vivemos na expectativa da volta visível, pessoal e gloriosa de Jesus Cristo. É vivendo hoje, como se ele fosse voltar hoje. E olhe que ele pode voltar agora. E todo olho verá. E será glorioso. Ele mesmo, vindo dos céus com seus anjos para buscar os seus e restaurar todas as coisas pela sua volta e pela consumação do reino que ele inaugurou quando veio da primeira vez. Se isso, a volta de Jesus Cristo, não mudar a sua vida enquanto ele não volta, é porque você não compreendeu ainda que essa volta, sendo iminente, pode pegar você despreparado, como virgens nécias e loucas que não têm o azeite e que ficaram do lado de fora. Ou como aquele que recebe o talento e o enterra, porque tem uma visão distorcida de quem Deus é e não multiplica o talento, o dom e a oportunidade que Deus lhe deu. Que tal não aconteça com você? Que ao invés de busca escatológica, misteriosa, apocalíptica de sinais, você possa estar atento e percebendo, sim, as dores estão se intensificando, o parto está chegando e eu preciso estar preparado para ele. Vivendo uma vida de santidade, de compromisso com Deus, numa ardente expectativa de que a minha esperança neste mundo haverá de se esvair e novos céus e nova terra pela sua volta serão feitos e recriados. E eu quero estar entre eles como as ovelhas e não como cabritos. Que Deus possa encorajar o seu coração com essa esperança, mas também exortar o seu coração a ter uma atitude hoje de Jesus estar voltando a qualquer momento. Alguém já perguntou, se você tivesse certeza de que morreria amanhã, o que é que você faria nas próximas 24 horas? As pessoas não gostam muito de pensar na morte. Então eu vou colocar essa pergunta em outros termos. Se você soubesse que Jesus voltaria nas próximas 24 horas, a que você dedicaria as próximas 24 horas da sua vida? E aí eu vou ser mais intenso. Se você soubesse que Jesus Cristo voltaria agora, como é que foram as últimas 24 horas da sua vida? A que você dedicou o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro nas últimas 24 horas? O que realmente guiou você como vida com Deus? A que você se dedicou? O que você renunciou para ter a Ele
o que você abriu mão para receber o que ele tinha para você. Que tudo isso norteie a sua vida e o seu coração. E você possa ter aprendido o que Jesus ensinou sobre a sua volta, não como uma teoria ou como uma especulação, mas como um princípio de vida, para que sejamos prudentes, vigiemos e oremos, porque, de fato, ele voltará a qualquer momento. Isso é o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Eu lhe convido nessa hora a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Ao final do culto, eu ainda gostaria de dar uma palavra com você, ou para você, sobre o culto de hoje à noite e o restante do mês de abril, onde nós teremos a última temporada dessa série. Mas, por hora, curva a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos e peça ao Senhor aquela oração que os cristãos faziam no início do século e que está registrada na Bíblia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque Ele vai restaurar todas as coisas. Queira Deus que todos nós estejamos vigilantes e preparados para não perdermos tempo nesses dias que ainda nos restam. Se dias, meses ou anos, não sabemos, mas que diante de Deus ainda nos restam para sermos uma igreja viva e atuante, cristãos sérios e comprometidos com Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nos aproximamos da Tua palavra, pedimos perdão, porque frequentemente, ó Deus, negligenciamos o fato de que toda essa história gloriosa da volta do Senhor é a consumação da história graciosa e redentora da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Olhamos para o passado e nós agradecemos e damos graças a Ti pela obra que Tu já fizeste. E eventualmente imaginamos que esta obra, Pai, no dia a dia, é assim que agimos, se concretiza com uma certeza de salvação eterna e uma vida de bênçãos aqui na terra. E tudo isso é verdade. Mas frequentemente nos esquecemos que se a nossa esperança estiver neste mundo e nesta época, nós seremos os mais desesperados e desgraçados dos homens. Como vemos ao nosso redor, acontecendo com tantos. Nós que te conhecemos porque o Senhor se revelou para nós na tua primeira vinda. E o teu Espírito nos abriu o entendimento para perceber o que significou a vinda do Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados, que este mesmo Espírito abra o nosso coração para percebermos que ele voltará para completar a obra de restauração de todas as coisas. E na vida gloriosa, pessoal, visível do Senhor Jesus, nós temos a expectativa de que aconteça a qualquer momento. Nos ajuda a viver, ó Pai, nessa expectativa, a fazer os nossos planos, não tirando o Senhor de lado, nem tornando o Senhor secundário, mas que o nosso trabalhar, o nosso estudar, o nosso viver, o nosso investir, seja sempre à luz de que a qualquer momento o teu filho voltará e precisamos aproveitar o tempo e a época, os dons, talentos e oportunidades que o Senhor nos deu para falar desse Jesus, proclamar essa verdade e viver de tal maneira que as pessoas vejam que quando estavam nus, nós vestimos, que quando estavam com fome, nós demos de comer, temos de beber, visitamos, ouvimos, amamos, choramos com os que choram, como expressão do teu amor àqueles que ainda não te conhecem e podem te conhecer por meio da tua igreja. Nos ajuda a focar no que é essencial e não perder tempo no que é secundário. É assim que nós estaremos preparados, vigilantes para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E terminamos essa oração dizendo de coração: ora, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, a qualquer tempo te aguardamos e queremos te ver glorioso, vindo buscar o teu povo, a tua igreja. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.